compartilha também com as pessoas que você acha que precisa ouvir a mensagem que vai ser dita aqui. Então, assim que você ouvir essa mensagem, já deixa o seu like, compartilha, que o seu like faz com que esse vídeo chegue mais longe. Então, da mesma maneira que vai tocar no seu interior, vai também atingir outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, amém? Quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Romanos, se quiserem também, que a gente vai estar colocando aqui atrás, Romanos 12, 7 e 8. Deixa os meninos colocarem aqui. A palavra do Senhor diz o seguinte: se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer a liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Esta palavra me chama muita atenção, porque eu vim de uma igreja muito tradicional, né? E nós tínhamos um bloqueio em relação a dízimos e ofertas. Nós não tínhamos uma palavra dedicada a dízimos e ofertas, né? Então, quando eu cheguei aqui no ministério, né, eu tinha um pouco de receio de trazer essa palavra, né? Até mesmo por falta de entendimento, talvez. E aqui Paulo, quando ele fala para os romanos, né, ele está dizendo da seguinte maneira: Deus quer que aquilo que você for entregar para Ele, que você entregue da melhor maneira. Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa de nada aquilo que nós damos para Ele, mas aquilo que nós tivermos que fazer, que faça da melhor maneira. Entregue da melhor forma que você puder. E se não for para você entregar de coração, como Paulo fala aqui, é melhor que você não entregue. Isso não só em relação a dinheiro, mas ele deixa muito bem claro aqui na palavra, né, que tudo aquilo que você for fazer, se dedique, entregue, faça da melhor maneira, né? Algo que eu costumo muito falar quando a gente está conversando com os jovens. Eu lembro de um episódio que passava na Globo, que era o Chefe Secreto. E uma vez o chefe disfarçado, ele ali trabalhando com um dos seus funcionários disfarçadamente, né? E aquele funcionário virou para ele falou: nossa, mas você é tão bom naquilo que você faz. Ele falou: tudo que eu faço como se eu fizesse para Deus. Então, se a sua oferta que você for entregar hoje aqui, só entregue se você for entregar de coração. Se o seu trabalho amanhã, você for trabalhar amanhã, vá trabalhar amanhã pensando que eu vou fazer o meu melhor. Independentemente do que você for fazer, entregue, mas entregue da melhor maneira, com excelência. Amém? Já quero aproveitar e deixar os nossos trabalhos de ação social, né? Nós temos o nosso projeto na África, que a gente ajuda o pastor, como que é o nome do pastor? Djalma, né? Aquele povo abençoado lá, né? Algo que me chamou muita atenção, que eu nunca vou esquecer, foi um vídeo que a gente mostrou numa outra igreja, que eles faziam 8 horas de culto, e terminava o culto, eles queriam mais. E às vezes a gente, com 2 horinhas aqui dentro, a gente está reclamando que a gente precisa ir para casa, né? Isso não é entregar o nosso melhor. Eles lá entregam o melhor. Então, que possamos ser como eles, tirar como referência, né, o culto, o louvor daqueles que fazem melhor do que a gente, para que possamos sempre melhorar. Temos o nosso projeto
Mãos que Abençoam, né? O PMA, inclusive vai ser sábado agora, né? É no outro sábado, né? Que nós entregamos ali o alimento, não só físico, mas espiritual, para os moradores de rua, né? Ali trazendo muitas vezes um abraço, que faz muito mais diferença do que um prato de comida, né? As pessoas estão sedentas, não só do alimento físico, mas de um abraço, de um apoio, né? Então que possamos estar contribuindo também de alguma maneira, né? Se você não puder contribuir hoje na parte financeira, que você contribua participando do projeto, vindo aqui ajudando as mulheres a montar os marmitex, né? E nós temos diversos trabalhos aí de ação social, e se você quiser conhecer todo esse projeto, que possa estar procurando os líderes aqui, que eles vão estar passando para vocês todos esses projetos aí. A obreira vai estar passando, entregando os envelopes. Aqueles que forem contribuir, fiquem de pé ou levantem a mão para a nossa diaconisa, né? Perdão, a diaconisa. Nossa diaconisa estará fazendo a entrega dos envelopes. Quem for fazer Pix, o nosso Pix é o nosso CNPJ 27011502 contra 74. Então você que for contribuir através do Pix pode estar fazendo ali o CNPJ. E aqueles que forem passar cartão, o presbítero Roberto está com a maquininha, né? Então contribua da maneira que o Senhor tocar no seu coração, tá bom? E se você hoje não pode contribuir, entregue para Deus hoje o seu melhor culto, amém? Vamos estar nos colocando de pé então, estarmos orando pelos dízimos e ofertas, por toda a contribuição que foi feito aqui, né? E pelas contribuições aqui que serão feitas ainda, porque tenho certeza que grandes coisas o Senhor irá fazer no nosso meio, amém? Senhor, Santo Deus, Santo Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui hoje na tua casa, Senhor. Ó Pai, mesmo diante de uma chuva, ó Pai, mas nos dispusemos, ó Pai, a louvar e adorar o teu nome, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é digno, ó Pai, de louvor e adoração, ó Pai. Ó Pai, sabemos o quanto somos falhos, ó Deus, o quanto deixamos, ó Pai, a desejar, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nesta noite, ó Pai, queremos entregar, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração a Ti, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha receber, ó Pai, cada oferta entregue aqui neste altar, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha multiplicar, ó Deus. Ó Deus, cada oferta, ó Pai, cada louvor, ó Pai, cada vida aqui entregue, ó Pai, hoje, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha tocar, ó Pai, na vida dos empresários, das empresas, ó Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, ó Senhor, para aqueles que estão necessitando, ó Deus. Ó Pai, que os propósitos do Senhor venham se cumprir sobre a vida de cada um nesta noite, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem para esta igreja, ó Pai, sabemos que grandes coisas o Senhor tem sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Ó Pai, por isso, ó Pai, queremos nos entregar a Ti nesta noite, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa oferta, receba os nossos dízimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor. Nós Te louvamos, engrandecemos e bendizemos a Ti, ó Deus. Amém. As palmas louvam ao Senhor, amém. Chamar a pregadora de hoje, pastora Luciana, conhecida como minha irmã. Negativo, você foi feita primeiro, você foi o projeto. Amém, vamos estar fechando os nossos olhos e agradecendo pela palavra e pela vida da pastora. Senhor, Santo Deus, nós queremos nesta noite, ó Pai, entregar a vida da pastora Luciana nas Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha usar a vida dela, ó Deus. Ó Pai, que cada palavra, Senhor, que saia da Tua boca, ó Senhor, seja palavras
tuas, ó Deus. Ó Pai, que venha tocar em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha trazer renovação, ó Pai. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, o novo da tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, venha usar a vida dela, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma esta palavra nas tuas mãos, ó Senhor. Ó Deus, que cada pessoa, Senhor, que vier a ouvir esta palavra, Senhor, durante os próximos dias, os próximos meses, nesta live, ó Senhor, ó Pai, venha sentir a tua presença, Senhor. Venha ser tocado pela presença do teu Espírito Santo, onde quer que esteja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que essa flecha venha ser lançada, ó Pai, e venha gerar frutos, ó Pai. Ó Deus, venha criar discípulos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós entregamos esta palavra e a vida dela nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados. O que ele não entendeu é que assim, quando Deus me fez, ele deu toda a beleza. Aí só sobrou um pouquinho pra ele. Brincadeira, gente. A gente fala assim, mas a gente se ama, viu? Ai, Jesus. O tema de hoje é algo muito propício. Eu costumo dizer que quando eu prego, sempre acontece alguma coisa, né? Ou acontece comigo, para eu provar daquilo que eu estou pregando, ou acontece alguma coisa na igreja, acaba a luz, né, tá em reforma, cai a live, é um negócio impressionante. Ai, Jesus, hoje meu marido começou a chover, aí ele, só falta, ó, é seu dia de pregar, quer ver, ó, aí daqui a pouco, apaga a luz lá de casa, aí eu, ai meu Deus, aí acendeu de novo. Ele tá vendo, ó? Toda vez você vai pregar. Oh, Senhor. Mas eu costumo dizer que, geralmente, quando eu vou pregar, Deus, Ele sempre me faz passar por alguma experiência. Para que parece que para a palavra falar um pouco mais. E o tema de hoje, eu não costumo dar tema, mas esse já veio pronto. O tema de hoje é assim: como tem sido o seu descanso? Eu só estou ouvindo assim, eita, ai Jesus. E por incrível que pareça, essa semana eu fiquei meditando nisso, essa semana eu voltei a trabalhar, né? E eu falo, gente, a gente trabalha 1 ano e não acostuma. A gente fica 1 mês em casa e já acostuma. É impressionante como pode. A gente acostuma rápido, né, com as coisas boas. E essa semana eu voltei a trabalhar, você tem que entrar toda na rotina de novo, né? Porque voltando a trabalhar, meus horários são todos cronometrados. Então, se eu às vezes atraso 10 minutos de uma determinada coisa, parece que as coisas vão, a reação em cadeia. Então, assim, voltando a trabalhar é tudo no relógio, né? Tudo certinho durante o dia. E aí a gente começou a pegar essa rotina de novo. E a escola que eu trabalho, as crianças, na maioria das prefeituras, as crianças não voltaram. Só que eu voltei antes, porque eu voltei a trabalhar fora esse ano passado, em março. Então eu tive férias proporcionais. E eu acabei voltando 1 semana antes do que os demais professores que já estão há mais tempo. E pensa numa pessoa que trabalhou essa semana. Eu tô moída hoje, moída. Porque ele fala, não tem criança. Só que tem um monte de coisa para colocar em ordem na minha escola, porque a escola estava passando por algumas reformas. Para ajudar, tem uma outra escola que a prefeitura, claro, resolveu fazer a reforma agora na hora que vai começar as aulas, né? O cronograma deles é fantástico. E aí, a minha escola já é bem pequena assim, né? Tem quase 200 alunos. E aí vai uma outra escola ficar junto com a gente. Então, o que era sala de multimídia virou sala de aula. O que era brinquedoteca virou sala de aula. O que era sala dos professores virou sala de aula, né? Tudo virou sala de aula naquela escola. Vai ser uma loucura. E aí a gente, esses dias, vieram antes de mim umas professoras novas. E eu cheguei ontem, cheguei
na segunda, a vice-diretora falou para mim, olha, você vai orientar as meninas novas. Eu falei, ai meu Deus, lá vem, pensa numa pessoa que trabalhou. Eu falei, a galera ficou de manhã, parecia que não fazia nada, tudo que era tarde, que era para eu fazer. Hoje inventamos de montar um brinquedo desses de playground de plástico. Ela é facinho, vamos só encaixar as peças. Pensa nesse sol que estava hoje. Às 10 da manhã eu no parque montando esse brinquedo até o meio-dia. Gente, quando eu saí de lá, assim, o suor pingava no brinquedo, assim. A glória a Deus que Deus mandou um pai abençoado e falou assim, vocês estão precisando de ajuda? Eu falei, muito. Um negócio que era para pôr um parafuso, que você tinha que furar o plástico com uma chave de fenda sem vergonha. Aí eu falei, meu Deus, cadê a parafusadeira? Aí chega o pai, nossa, eu sou marceneiro, eu tenho tudo dentro do meu carro. Eu falei, ai Jesus, o Senhor ouviu a minha oração. Aí ele foi lá ajudar a gente, mas mesmo assim a gente ficou embaixo daquele sol até meio-dia. Aí depois corre, fui no mercado, e aí vem buscar minha filha e volta pra casa, vai andar com a cachorra. Olha, eu falei pro Flávio, acho que não tem um pedaço do meu corpo hoje que não tá doendo. E a palavra justamente era descanso. Meu Deus, você tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, Senhor. Mas o Senhor, Ele vem falando muito comigo a respeito disso essa semana. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos passear bastante pela Bíblia, tá? Então mantenha ela aberta. Em Salmos, capítulo 3, do 1 ao 8. Diz assim: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos são os que se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus jamais os socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado Ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-me a teu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Volta para mim no versículo 5, por favor. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Agora vai para o Salmo 4. Só vira a página para o 4. Aí vai no 4, versículo 8. 4, 8. Eu vou ler aqui na minha enquanto eles acham lá. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora, só para a gente complementar aí, vai Provérbios 3. Aí vai lá no versículo 21. Provérbios 3, 21. 3, 21. Filho meu, não se aparte esses ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Até o 26, tá? Vai passando aí para mim. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, jamais temerás.
repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Amém? Nós lemos aqui 3 textos da Bíblia que falam sobre descanso, sobre se deitar e se dormir, E se eu perguntar hoje para você, como tem sido o seu sono? Você, como Davi, tem conseguido deitar e dormir? Descansar? Eu ando com um problema muito sério de esquecer as coisas. A pastora Camila sabe. Essa semana estava eu aqui procurando meu guarda-chuva, que eu não sei onde eu coloquei. Aí ela, será que você não esqueceu no carro de alguém? Eu falei, não me faz pergunta difícil. Não tenho a menor noção. Eu ando com a minha cabeça assim. Eu falei que eu preciso passar no médico, porque tá ficando. Eu já era esquecida, agora tá ficando mais sério. É coisa assim, eu tô na cozinha, vou fazer uma coisa, chego no quarto e falo, o que eu ia fazer mesmo? Eu tô assim. E aí a pastora Camila ainda falou assim pra mim, mas é porque você faz muita coisa. Eu falei, mas é porque a minha cabeça é muito acelerada. Às vezes não é porque só eu quero fazer muita coisa. É que a minha cabeça pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Eu até comentei assim com ela, eu falei, eu tenho uma dificuldade de desligar. O meu cérebro, ele é muito acelerado. Então, às vezes, eu preciso me condicionar a falar assim, parou, chega, 5 minutos de desligar. Às vezes eu tenho que fazer isso comigo. Porque senão, eu estou aqui falando e eu estou pensando já em outra coisa, eu já estou ali já calculando, já estou meditando, já estou, sabe? Às vezes alguém está falando comigo, eu já estou pensando o que eu vou responder, já estou pensando numa associação daquilo que a pessoa está falando com outra coisa. E às vezes eu preciso falar assim, cabeça, desliga. Senão, às vezes eu durmo, me acordo de madrugada pensando nas coisas. Às vezes eu acordo de madrugada e falo assim, nossa, preciso pesquisar aquele negócio. E aí às vezes é 4 horas da manhã. O grupo de louvor já viu. Já aconteceu, né? De 4 horas da manhã, eu tá mandando mensagem para eles, porque eu acordei, eu lembrei de alguma coisa que eu tinha que passar. E para não correr o risco de eu esquecer, 4 horas da manhã eu estou lá mandando mensagem para eles. Sabe? Então assim, a minha cabeça é muito assim. Mas assim, de um tempo pra cá, eu tenho procurado me condicionar a parar um pouco, a, sabe, falar assim, para, porque às vezes a gente fica tão acelerado, nós estamos num mundo acelerado. Eu trabalho com as crianças e eu vejo quantas crianças de hoje em dia são impacientes, porque para elas é tudo muito rápido. Então a minha filha, às vezes ela me chama e ela acha que ela me chamou e eu já tenho que estar parada assim do lado dela. Não acontece só com a minha, pastora? Achei que era só com a minha. Não. Ela acha que eu tenho que estar assim, ó, me materializar do lado dela assim. Sim, fala. Aí eu falo para ela. Aí ela fala, você está demorando. Eu falo, então, eu preciso levantar da cadeira, andar até você, parar o que eu estava fazendo, né? Tipo assim, eu não sou aquele menininho do X-Men, que ele faz assim, some e aparece em outro lugar. Não, eu não sou. E aí eu falo para ela, você precisa aprender a ter paciência. Porque hoje em dia as pessoas estão tudo muito aceleradas. Né? Todo mundo quer ir mais rápido. Você vai no metrô, é o povo se atropelando para entrar no metrô, para pegar, porque se perdeu. Eu fico observando que agora eu pego o metrô na estação Sacomã para descer no tamanho da ATI. E aí eles colocam agora quanto tempo para o próximo trem. Eu pego fora do horário de pico quando eu estou indo trabalhar, porque eu entro à 1h. Gente, fora do horário de pico, o metrô demora 3 minutos para chegar. Só que eu vejo o povo
descendo, enlouquecido na escada, para pegar aquele que está parado, porque não quer esperar o próximo que vai vir daqui a 3 minutos. Eu falo, meu Deus do céu. Sabe, é um negócio muito doido. Porque esperar 3 minutos hoje é muita coisa. Eu vi outro dia uma apresentadora na TV falando assim, o nosso computador, o meu computador, por exemplo, estou querendo pôr SSD. Porque se ele demora 1 minuto para ligar, ele já está muito lento. Você tem noção de que se o computador ficar pensando 1 minuto, ele já está obsoleto? Como as coisas estão muito rápidas, como as coisas estão muito aceleradas, e nós estamos indo nessa pegada, né, de tudo acelerado e de não descansar e de não... E olha como a Bíblia é. A Bíblia cita a palavra descanso pelo menos 200 vezes, quase que 200 vezes, a palavra descanso. A própria Bíblia lá em Gênesis 2, nós vemos falar sobre a criação do mundo, e a Bíblia diz assim, que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Será que é porque Deus estava cansado? Acho que não, né? Porque Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que Ele descansou, porque Ele viu que tudo que Ele tinha feito era bom e que a obra estava completa. E eu fiquei pensando a esse respeito. E eu fui ver o que acontece com a gente quando a gente não descansa. Olha só que negócio maluco. O que acontece com o seu corpo se você ficar 4 dias sem dormir, por exemplo? Você vai criar uma fadiga crônica. Você vai ter envelhecimento precoce. Aí você quer se matar de comprar creme aí dos mais caros, né? Mas você não dorme. Aí o que você pode fazer? Ao invés de economiza o dinheiro do creme e dorme. Cai a sua imunidade, você começa a ficar doente, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu vivo doente. A pessoa não descansa. E além disso pode trazer transtornos psiquiátricos e cardiovasculares. E nós vemos as pessoas cada vez mais doentes, cada vez mais. Hoje, gente, eu não consegui acreditar. A Glória Maria, aquela da Globo lá, todo mundo, né? A mulher é quase patrimônio. Morreu. Nem sabia que a mulher estava doente, com câncer. Falei, meu Deus. E você vê as pessoas ficando cada vez mais doentes. 18 horas sem dormir prejudica o reflexo motor, a questão de julgamento e o tempo de reação ao volante. 18 horas sem dormir equivale a 0,05% de álcool no seu sangue. É como se você tivesse ingerido 0,05% de álcool no seu sangue. Se você ficar 24 horas sem dormir, é como se você tivesse 0,10% de álcool no seu sangue. Eu não sei, os meninos que dirigem aí sabem. Bafômetro, quanto é que eles pegam lá que não pode? Vocês sabem? 0,5? Tá vendo? 0,05 são 18 horas sem dormir. 0,10, 24 horas sem dormir. É como se você tivesse bebido. A privação do sono acarreta a mesma coisa de você tivesse bebido. Sem contar, gente, que o sono regula o peso. Se você não dorme, você engorda. Hã? O sono, ele regula o peso, ele regula o metabolismo, ele regula o nosso corpo inteiro. Então, se a gente não dorme, você entende que a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Mas olha assim, não é porque Deus estava cansado. Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, se eu não me engano, Marcos, ele vai dizer o seguinte, que o sábado foi feito para o homem
e não o homem para o sábado. Quando vão falar para ele que ele não pode curar e tudo mais? O sábado foi feito para o homem, porque Deus descansou no 7º dia e ele instituiu isso ao homem. O sábado, o dia do descanso, foi feito por conta do homem. Não porque Deus precisava descansar, mas porque ele precisava mostrar para nós como fazer as coisas. Então, assim como ele descansou, ele determinou ao homem que o homem descansasse. Porque nós somos carne. E é interessante que, se você for observar Jesus, ele, se você abrir o livro de Marcos, capítulo 4, Marcos é um dos que mais fala. Eu lembro que nós fizemos um estudo aqui sobre o Novo Testamento, quando nós estávamos lá no outro salão ainda. E nós fizemos um estudo sobre os evangelhos. E Marcos é o livro onde ele dá mais características de Jesus como homem. Ele quer mostrar às pessoas que Jesus era também homem, carnal. Então ele coloca coisas sobre Jesus ali, mostrando que Jesus teve cansaço, que Jesus teve fome, muito mais do que os outros evangelhos. E Marcos 4, do 37 ao 41, vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade. E aí a Bíblia diz, eu não vou ler o texto todo, mas a Bíblia diz que Jesus, ele passou o dia inteiro com o povo ali, falando por parábolas. Se você for abrir lá em Mateus, você vai ver que foi lá onde ele falou o Sermão do Monte, e aí ele começa a trazer várias palavras e tudo mais. E aí a Bíblia diz que ele passou o dia inteiro com o povo. E quando diz aqui, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo. E aí, se a gente for voltar lá no início, no primeiro texto que eu li de Salmos, nós vamos fazer um paralelo com esse texto. Quando a gente leu lá, Davi falando, em paz me deito, e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança, lá no Salmo 3, se você for observar, lá no Salmo 3, na legenda dele em cima, tem uma explicaçãozinha, dizendo que esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Eu não sei se vocês se recordam, aqui ó, Salmo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão. Eu não sei se vocês se recordam, mas Davi, ele teve vários filhos, ele teve Amon, ele teve Absalão, ele teve Tamar, ele teve Salomão, teve mais um que a gente até comentou esses dias, que também tentou matar Davi, eu não lembro agora, mas ele teve vários filhos, e dentre esses, tinha Absalão, ele tinha Amon e Tamar, que também eram filhos deles. Aconteceu que uma certa feita, Amon estuprou Tamar, e aí, Absalão ficou indignado, armou para o irmão e matou Amon. Absalão matou Amon. Quando Davi ficou, aí o que ele fez? Ele matou o irmão e fugiu. Quando Davi ficou sabendo que Absalão, que Amon tinha morrido e tudo mais, ele já tinha ficado triste, né? Imagina o problema que Davi estava. Não era pouco. Porque uma filha tinha acabado de ser estuprada pelo próprio irmão, o outro irmão tinha acabado de matar o que estuprou, tudo dentro da casa dele. Tipo assim, uma família muito tranquila, sabe? Uma família assim, sem nenhum problema. Você acha que você tem problema na sua casa? Olha, começa a ler a história de Davi. Você vai achar a sua família uma bênção, fichinha perto dele. E aí,
Não contente, Absalão pega, foge, mas a Bíblia diz que Davi continuou amando muito Absalão, porque era filho. E ele fica com muita saudade de Joabe, que era braço direito de Davi. Ele percebe que Davi está com muita saudade de Absalão e traz Absalão de volta para Jerusalém. Mas Davi ainda fica uns 2 anos sem falar com Absalão, mesmo Absalão em Jerusalém. Até que os dois começam a se falar. Mas um dia, como os problemas da família de Davi eram poucos, ele quase não tinha problema, Absalão resolveu que ele queria ser rei. E ele queria mostrar para as pessoas que ele era um juiz melhor do que o pai dele. Naquela época, os reis julgavam todas as causas. Então, quem tinha um problema ia perante o rei para perguntar, né? O que eu faço? E aí, quando as pessoas iam até Davi, antes de chegar a Davi, na porta da entrada da cidade, Absalão, ele interceptava as pessoas ali, falava, de onde você veio, de tal cidade? O que você gostaria? Eu queria falar com Davi, que eu estou com um problema aqui para resolver. Não tem ninguém lá para te atender, mas eu consigo te atender, eu consigo te ajudar. O que ele fez? Ele interceptava as pessoas antes, e ele começou ali a julgar a causa das pessoas, para mostrar que ele era um juiz melhor do que o pai dele. E aí as pessoas começaram a gostar, e as pessoas permitiam, porque sabiam que era filho de Davi, e começaram a gostar de Absalão. Falou, olha, só que Absalão já sabia que tinha uma promessa, que vinha sobre a vida de Salomão para ser rei. O que ele fez? Ele conquistou as pessoas, e resolveu tomar o reino do pai, dar um golpe de estado. E aí ele tenta matar Davi, porque os problemas de Davi já eram bem pouquinhos. Diante de todo esse cenário, Davi fugindo de Absalão, porque Absalão tinha se proclamado rei, Davi escreve Salmo 3 dizendo: eu me deito e durmo, torno a acordar porque o Senhor é que me sustém. Vocês têm noção? Olha a bagunça que estava a casa do cara. O filho tentando matar ele, o filho querendo tomar o trono dele, e ele diz assim: eu me deito e durmo porque o Senhor me sustém. Imagina você no lugar de Davi, a sua casa nessa bagunça, nesse estado. Imagina. Aí no Salmo 4, ele ainda continua, é como se fosse uma continuação dessa oração. Ele fala de novo: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Tipo assim, tem alguém tentando me matar, mas é o Senhor que me protege. Vou descansar e vou dormir. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Aliás, que eu acho que a gente tem dormido, deixar de dormir com muito menos, né? Aí a gente vai lá para Jesus. Jesus trabalhou o dia inteiro, pregou, ensinou, ficou cansado, deitou. O sono de Jesus era tão profundo que diz que veio uma tempestade. E esse lugar que eles estavam, onde Jesus, era tipo um vale que vinha água do mar. E diz que, como ele era um vale, tinha as montanhas, era comum durante um período do ano virem ventos muito fortes. Então ali, você está ali, um vale com montanhas à sua volta, geralmente vem aquela corrente de vento, que não tem para onde ir. Então elas vinham muito fortes e repentinas. E era nessa situação que eles estavam ali, no barco, todo mundo cansado. Imagina que naquela época, né, devia estar assim, um sol pouquinho, o sol que estava hoje eu trabalhando lá embaixo desse sol, né, era mais ou menos Jesus pregando ali pro povo, embaixo desse sol de hoje assim, ó, né, naquela região que, olha gente, ali onde Jesus andava, tudo, aquela região da Ásia, para vocês terem uma noção, por exemplo, eu fui pesquisar agora na Copa sobre o Catar. Sabe quantos dias de chuva tem em Catar? 9 dias de chuva no ano. Em um ano chove 9 vezes.
noção do negócio, gente? Imagina então o calor que era lá. Vocês sentiram o calor hoje? É mais ou menos desse patamar aí, tá? Jesus ficou no bar daquele sol e pregando para aquele povo e falando e tudo mais. Aí Jesus falou assim: agora eu vou descansar. De repente, vem essa corrente de vento no meio desse vale e Jesus dormindo. E os discípulos: Senhor, Senhor, como você consegue dormir no meio a tudo isso? Como você consegue dormir em meio à tempestade? E eu fiquei pensando, eu acho que Jesus conseguia dormir igual Davi conseguia dormir. Do mesmo jeito. Igual Davi conseguia dormir. E é interessante que Davi, ele diz: eu deito e durmo, porque o Senhor me faz viver em segurança. Porque o Senhor quem me sustém. Jesus, ele levanta e só diz assim: acalma. Imagino Jesus acordando assim: está acontecendo? Tempestade? Acalma-se, mar. Eu imagino, se fosse eu, né? Se acalma, mar. Vou voltar a dormir, tá? Eu imagino assim: vou voltar a dormir. Já acabou? Vocês já cegaram o coração? Vou voltar a dormir agora. Mas sabe o que é isso? É confiança. Confiança. A palavra descansar aparece quase 200 vezes na Bíblia. E ela simboliza paz. Paz. A paz que a Bíblia diz que excede a todo entendimento. O mundo está caindo na sua cabeça e você dizer como Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Sabe qual é a nossa diferença para as pessoas que estão lá fora? É porque a gente conhece isso. É a nossa diferença. Nós conhecemos o que está escrito aqui. A questão é que o simples conhecimento da palavra não é o suficiente. A Bíblia diz em conhecer e prosseguir em conhecer. Mas a Bíblia diz também que lá em Tiago, que se nós conhecermos a palavra e não colocarmos em prática, ela não vale de nada. E o que eu percebo muitas vezes é que a gente sabe o que tem que fazer, mas na hora do vamos ver, parece que tá que nem a minha cabeça, dá amnésia. Sabe? É que nem eu falei que eu tô aqui, eu tô na cozinha e quando eu chego no quarto eu já esqueci. É exatamente isso que a gente faz com a Bíblia. Eu sei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, mas na hora de colocar em prática a Bíblia, parece que eu esqueci. Parece que eu não lembro mais o que o Senhor falou para mim. Olha o que a gente leu lá em Provérbios, Salomão dizendo: quando você se deitar, você não terá medo, o seu sono será tranquilo, pois o Senhor é a sua segurança. Olha isso. Mas quantos de nós têm tido essa certeza de que o Senhor é a nossa segurança? Muitas vezes a gente vem aqui e a gente canta: Tu és a minha luz e a minha salvação, e a Ti me renderei. Mas na hora do vamos ver, cadê que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, o seu abrigo, o seu descanso? É o descansar. Abre a sua Bíblia agora. Em Efésios capítulo 2. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Ai não, peraí. Desculpa. Efésios capítulo 1, anotei errado. 1, 4 e 5, desculpa.
porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Sabe por que Deus no 7º dia ele descansou? Porque ele viu que a obra dele estava completa. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos. A Bíblia diz que fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. Então, quando Deus estava criando o mundo nos 6 dias lá, a Bíblia diz que Deus já havia nos escolhido, que Deus já havia predestinado o nosso futuro. Deus já sabia de todas as coisas. Por isso que no 7º dia Deus descansou, porque Ele falou, já está tudo pronto. Já escolhi, já escrevi os dias, já fiz tudo. Está tudo pronto. Já está tudo determinado, tudo desenhado. Então por que a gente fica batendo cabeça? Não pensa que isso pega só vocês não, porque isso me pegou. Por que a gente fica batendo cabeça? Se antes de Deus criar tudo, Ele já havia escolhido, Ele já havia predestinado, Ele já havia nos adotado como filhos. Se eu exerço aquilo que eu cantei aqui, que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se eu viver a vontade de Deus na terra, como ela é no céu, eu vou viver aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já predestinou para a minha vida. Então eu não vou precisar ficar batendo cabeça, eu não vou precisar ficar sem dormir, eu não vou precisar ficar angustiado, eu não vou precisar ficar temeroso. Eu vou fazer como Davi, como Jesus, eu vou deitar e vou dormir, porque Deus está cuidando de tudo. Eu vou deitar e vou dormir o sono do justo, porque a palavra diz que Deus dá os seus enquanto... E aí, você está recebendo o que é seu? Porque se você não dorme, você não recebe. Se você está andando preocupado, você não está recebendo. Porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto... Então você não está recebendo. Você está entendendo o negócio? Está entendendo, gente? Vocês estão tão quietinhos. Vocês estão com a cara assim de... Eita. Não, você não está recebendo, meu amado. Porque você precisa descansar. Você precisa aquietar o seu coração e a sua alma, para que você viva aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já predestinou, aquilo que Deus já colocou para você. Olha que negócio doido. Tá vendo? Que tudo já está ali. Separado. Agora, abre a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 4. A gente lê muito Hebreus 11 falando sobre a fé. Mas antes do escritor de Hebreus chegar na fé, ele vem falando várias outras coisas até culminar no tema da fé. E ele diz assim que existe um descanso sabático para o povo de Deus. O sábado era o dia do descanso. Vou lendo aqui na minha. Visto que Hebreus capítulo 4, vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensem que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu,
pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo um paralelo lá no tempo do Êxodo, quando Deus tirou o povo lá do Egito, com todos aqueles milagres, abrindo o mar, lançando as pragas. O povo viu tudo aquilo, mas quantos entraram na terra prometida? Deus queria que apenas 2 entrassem na terra prometida? Não, porque Deus havia escolhido um povo. Deus havia escolhido vários, aquelas pessoas todas. Tanto que, por que eles caminharam 40 anos? Sendo que eles podiam ter caminhado muito menos para chegar na terra prometida. Porque por conta da incredulidade e da desobediência, Deus disse para eles que eles não entrariam no descanso. Isso foi declarado inclusive lá no Salmo 95, Salmos 96, que eles não entrariam no descanso. Por quê? Porque eles não creram, porque eles não acreditaram. Deus havia preparado ali, o povo havia sofrido. Por quê? Deus preparou o jardim do Éden. O homem desobedeceu, saiu do descanso. A mulher passou a ter dores de parto, o homem teve que trabalhar. Aí Deus escolhe um povo que passou por um monte de dificuldade. E agora Deus fala assim: vou colocar vocês na minha terra, vocês serão o meu povo, vocês serão propriedade exclusiva minha, vocês terão descanso, ali vocês terão uma terra que mana leite e mel. Não creram. E é engraçado que a Bíblia diz aqui em Hebreus que eles não creram, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Está vendo o que eu li agora de Efésios? Desde a criação do mundo, Deus já tinha elaborado tudo. Já tinha elaborado o descanso para o povo de Deus. Deus sempre está procurando fazer o povo dele descansar. Mas descansar aonde? Descansar nele. Ai, pastora, mas é difícil de descansar aqui. Sim, eu sei como é que é. Só que a gente precisa aprender a descansar nele. Sabe por que Davi deitava e dormia com Absalão atrás dele? Porque ele cria na promessa. O trono era de quem? Era de Absalão? Não, já estava determinado desde a criação do mundo. Já havia uma promessa sobre a vida de Salomão, e Deus já havia determinado lá que Jesus viria da descendência de Davi, lá atrás. Se você pegar Mateus, você vê como a Bíblia está toda interligada. Não poderia ser Absalão tomando o trono, porque senão Jesus não viria dessa descendência e não aconteceria tudo do jeito que estava. Não, já estava tudo determinado antes da fundação do mundo. Por isso que Deus descansou, porque a obra dele já estava concluída. Ele falou, já está tudo aqui. Se eles, que Deus fala lá em
em Deuteronômio: se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor da terra. Porque lá na criação do mundo, quando Deus fez o mundo em 6 dias e Ele descansou, Ele falou: está tudo pronto, eu já fiz tudo para vocês. Agora é apenas vocês tomarem posse disso. Como? Crendo. Por que Deus jurou na sua ira que aquele povo, que eles jamais entrariam no descanso? Porque eles não creram. Por isso que eu falo, a gente lê Hebreus 11 sobre a fé, mas se você for ler Hebreus, você vai ver que ele vem falando ali para chegar na fé várias outras coisas. Porque a Bíblia diz que eles endureceram o coração. Eles não creram. Eles não creram. E aí a gente fala assim: ai, quem tem promessa não morre. Não, morre. Por quê? Porque o povo tinha promessa de entrar na terra prometida, mas por conta da desobediência, por conta da falta de fé, da incredulidade, Deus falou: vocês não vão entrar mais. Acabou. Só entrou 2. E aí a Bíblia diz: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado de hoje, ao declarar por meio de Davi: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Sabe qual é o chamado hoje? A crer, a confiar. O dia é hoje. Hoje Deus está falando. Nós temos ouvido de vários profetas falando: a coisa vai ficar difícil, a igreja vai sofrer perseguição para vir avivamento. Se hoje nós não tomarmos a posição de crermos, porque a gente às vezes critica o povo de Israel, mas nós somos iguaizinhos a eles. Nossa, como é que pode esse povo ter um coração tão endurecido? Eles viram Deus abrindo o mar, eles viram lá Deus, fazendo aqueles milagres com as pragas, e o povo não cria. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? E na hora do problema, na hora do vamos ver, tu esmorece. Se você olhar para trás, Deus talvez tenha feito milagres tão grandes ou até maiores do que abrir o mar. Mas no dia seguinte, aí a Bíblia diz que o nosso amor é como a alva da manhã. Sabe aquelas gotinhas de sereno que ficam nas folhas? Saiu o sol de manhã, sumiu. Nosso amor é como ele. Saiu o sol, pronto, já sumiu. Veio o problema, pronto, já sumiu. Nós somos iguaizinhos ao povo de Israel. Mas hoje é o dia de tomarmos uma postura diferente. Hoje é dia de sermos como Davi, é o dia de sermos como Jesus. Jesus conhecia o Pai, por isso que ele deitou, dormiu e descansou. Jesus conhecia, Davi sabia em quem ele cria, então ele deitou, dormiu e descansou. A Bíblia diz: não nos preocupem com o dia de amanhã. Mas nós não dormimos preocupados com o dia de amanhã. Aí a gente não dorme, envelhece. Meus cabelos brancos não são de dormir, tá? De não dormir. É genética. A gente não dorme, a gente envelhece. Fica querendo fazer regime, não emagrece porque não está dormindo. Vive doente porque não está dormindo, porque não está descansando. Né? Fica com um monte de problema de saúde porque não está descansando. Aí fica orando: Jesus, me cura. E aí Deus está falando assim para você: filho, a sua cura está em você descansar em mim. Ai, Senhor, não sei o que eu faço, só vive médico. A sua cura está em descansar em mim. Falei, né? Ficar gastando um monte de dinheiro com os cremes de ruga. Tem uma moça que eu encontrei hoje que trabalhou comigo, que ela fez uns negócios na cara que ela puxou tanto o olho que eu nem reconheci. Ela tá parecendo uma japonesa. As mulheradas ficam gastando mó dinheiro aí, deformando tudo a cara. Quando a Bíblia diz: é só dormir. É descansar. É descansar. É descansar mesmo.
O mundo está caindo na cabeça e você está lá. É assim. É dessa maneira. Por quê? Porque tudo já foi declarado lá, desde a criação do mundo e consumado naquela cruz. Foi determinado lá e consumado aqui. A única coisa que nós temos que fazer é acreditar. Vocês entendem que é só uma coisa que Deus está pedindo para a gente fazer? Porque às vezes as pessoas ficam colocando coisa para você receber. Você tem que fazer uma campanha para você receber. Você tem que dar dinheiro para você. Não, para você receber você só tem que confiar. Só. Mas é mais fácil dar dinheiro, é mais fácil fazer campanha. Porque nós estamos querendo tudo o que é palpável. O dinheiro é palpável, a campanha é palpável, né? É uma coisa que a gente está ali fazendo. Não. A única coisa que você tem que fazer é descansar nele. Somente isso. Descansar no Senhor. É dormir igual Jesus dormiu naquele barco. Pegar lá que nem os discípulos acordando Jesus e falando: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como é que o Senhor consegue dormir em meio a tudo isso? Como o Senhor pode dormir, Jesus, com o mar desse jeito? Aí Deus olha para eles e fala assim, Jesus olha para eles e fala: ai homens, ele ainda diz assim, ó: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Tipo assim, vocês andam comigo, vocês veem tudo que eu faço, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Olha a pergunta de Jesus para os discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que você serve, que é capaz de colocar limite no mar, que é capaz de parar uma tempestade. E será que Ele não é capaz de fazer na sua vida? De cuidar de você? Será que Ele não é capaz? Tem uma música do Ministério Zoe que eu gosto muito, que ele diz, que é a Quieta Minha Alma, e ela diz assim: depender de Deus é como viver perigosamente. Porque a gente perde o prumo. A gente perde o controle. Nós queremos estar no controle das coisas, e quando o controle não está na nossa mão, a gente se apavora. E olha, interessante, porque aqueles discípulos, a maioria deles eram pescadores. Eles estavam acostumados ao mar, estavam acostumados, mas mesmo assim eles se apavoraram. Por quê? Foi uma situação que saiu do controle deles. Apesar de toda a experiência, apesar deles estarem acostumados, saiu do controle e ficou no controle apenas de Jesus. Andar com Deus é como viver perigosamente. Mas eu prefiro acreditar e confiar no que Ele me diz. E você? Você prefere acreditar e confiar no que Ele te diz? Que as promessas estão firmadas desde a fundação do mundo? De que você já foi escolhido, projetado desde a fundação do mundo para viver aquilo que Ele tem para você? Basta apenas, como nós falamos aqui, aceitar, viver, não mais o que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Como a gente cantou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade.
Seja feita a tua vontade significa sair do seu controle para entrar no dele. Eu espero que a partir dessa noite, o seu sono e seu descanso seja diferente. Espero que a partir dessa noite você deite na sua cama e fale como Davi: em paz me deito e logo pego no sono. Tipo assim, não precisa da televisão, não preciso, fico virando para lá, fico virando para cá, não. E logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar em segurança. E se por acaso você chegar na sua casa e você ainda não conseguir colocar isso em prática, começa a recitar a palavra. Vai lá, pega Salmo 3, recita esse versículo. Senhor, eu quero em nome de Jesus dormir como esse versículo está dizendo. Eu quero ser como Davi está dizendo aqui. Vai lá no Salmo 4, fala como Davi está dizendo. Vai lá, pega Provérbios capítulo 3 que a gente leu. Fala, eu quero ser como está aqui, Provérbios 21, pega lá. Eu vou descansar tranquilo, porque eu não temo nada, porque o Senhor me faz andar em segurança. Que você não endureça o seu coração como em Beribá, como aquele povo de Israel, que não entrou no descanso do Senhor. Sabe o que é o descanso do Senhor para o povo de Deus? É a paz que excede a todo entendimento. O que Hebreus está falando, ele está falando, claro, do descanso em relação à paz. Ele está falando do descanso em relação à salvação. Ele está falando do descanso em relação à confiança no poder de Deus e a garantia do futuro lar. É descansar sabendo que nele eu tenho paz, que nele eu sou salvo, que ele me cobre com o sangue dele e que eu tenho um lar, que ele está preparando a morada para mim. Esse é o descanso sabático que Deus tem. Não é só o descanso no céu. A gente até brinca e fala assim: trabalha agora e deixa para descansar lá no céu. Não. Deus tem um descanso para nós aqui também. Deus tem o descanso nele. Agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor e descansa o teu coração. Tem um outro versículo lá em Pedro que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite, e que em nome de Jesus, quero declarar que nessa noite você vai deitar, vai dormir e vai descansar a sua mente no Senhor, vai descansar o seu coração, vai se aquietar em Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui para viver as tuas promessas, eu confio no Senhor, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, e o meu dia de amanhã quem cuida é o Senhor que sabe o que eu vou ver amanhã. Então eu vou deitar, eu vou dormir nessa noite, descansar, porque eu confio em Ti, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, pela Tua palavra ministrada nessa noite, e eu quero clamar a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor nos cubra com a Tua graça, que o Senhor nos cubra, Senhor, com Teu amor, que o Senhor nos cubra, Senhor, com a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor, Deus, aumente a nossa fé nessa noite e nos ensine a descansar em Ti. Nos ensine, Senhor, a confiar em Ti, sabendo que desde lá que a criação do mundo, o Senhor descansou, porque a Tua obra já estava completa em nós. O Senhor já havia determinado todos os nossos dias. O Senhor sabia o que ia acontecer. O Senhor não sabia onde nós estudaríamos. O Senhor sabia onde nós trabalharíamos, onde nós moraríamos, o que nós faríamos amanhã, depois de amanhã. O Senhor já sabe todos os nossos dias, porque todos os nossos dias estão escritos no Teu livro, Pai. E nós queremos viver, Senhor, a cada um deles, assim como o Senhor determinou. Então